Olha, mesmo jeito que foi conectado os instrumentos lá no RLC série, né? Olha, bobina de tensão, nós já sabemos que a bobina de corrente é 1 e 3, então tem uma entrada e tem uma saída. Tá? Aí vem a saída dessa, vem para essa, a 1 novamente. 1 e 3, a saída. 1 e 3, 1 entrada, a saída 3. Tanto é que você joga aqui para dar segmento no circuito. Não grava, pô, joga no É esse? YouTube. E aqui você tem o nó alimentando as cargas, hein? Os ramos, né? Aqui eu tenho ramo, olha. Ramo perímetro, né? Ramo resistivo. Passa na carga e fecha aqui embaixo. Fica quieto. O ramo capacitivo ou Apoiar aqui, indutivo, né? meu Olha. braço tá doendo. É isso? Olha. Por que ramo? A corrente entra aqui, segue e vem para cá. Né? Então eu tenho aqui, que nós chamamos de ramo. Ramo resistivo. Vai para o instrumento. Eu poderia aqui, em vez de conectar o instrumento primeiro, eu poderia botar a carga e depois o instrumento? Vai alterar alguma coisa ou não? Não. Está em série, então não tem problema nenhum. Não é isso? É. Desde que esteja em série. Pode vir a carga na frente ou o instrumento. A gente não vai fazer isso aqui para não complicar, mas quando vocês já tiverem habilidade, você pode alterar isso aqui tudinho para ver. Né? E aqui vem a carga capacitiva. Olha. Fechou aqui o ramo. E o circuito aqui retorna. Olha. É isso? Retorna para lá. Então vejam bem aqui. Todas as saídas e entradas de bobina que derivou, que fez um jump e aqui um jump, porque está, né? Criou-se um nó igual aqui, olha. Alimentando simultaneamente a bobina de corrente de tensão. Simultaneamente bobina de corrente de tensão e sucessivamente. Geralmente ele tem o jump entre 1 e 2, né? Isso. Tá? Então, nós temos aqui o fechamento da bobina de tensão. Não é isso? Né? Bora ver aqui essa entrada está certa aqui. Fonte, né? Fonte medindo a tensão. Eu tenho 1 hora de... Total, né? Dá falta 1 hora. Esse ponto aqui. O voltímetro está em paralelo também, né? Então, aqui é a mesma coisa se fosse o ramo, só que aqui não é ramo, aqui nós disponibilizamos só o voltímetro. Né? Os ramos são de quem? As cargas não vão circular, as correntes. Colocar o link lá no meio da toma, tu É pega uma depois. corrente. Eu botei aqui uma carga. Esse é o Pega mesmo, perímetro, tá lá, vai registrar vou uma colocar. carga, uma corrente resistiva. Esse, uma carga indutiva, uma corrente indutiva. E aqui, uma corrente o quê? Capacitiva. Não é isso? Então, observe o seguinte. Nós temos aqui a potência ativa, a potência reativa e o fator de potência. É isso? Esse instrumento está medindo que corrente do circuito? José Afonso. Que corrente é essa aqui do circuito? É? Qual é? Corrente total do circuito. Que vocês têm que saber. Né? Isso aqui é a corrente total do circuito. Não é isso? Esse voltímetro está medindo que tensão é essa aqui? Do circuito também, né? Na entrada de tensão total, não é verdade? Tá? E esse amperímetro está medindo que corrente aqui? A corrente total ou só a corrente no ramo capacitivo? Só a corrente no ramo capacitivo. Cada ramo tem a sua corrente. Não é isso? Tá? Então, tem alguma pergunta aí para fazer? Aí nós não vamos mexer com tensão. Nós vamos nos preocupar com as correntes agora. Professor, sabe o que eu ia perguntar? Porque aqui as cargas elas já estão assim, como elas estão em paralelo, elas estão alimentando cada uma a sua, né? Já em série, porque pelo que a gente viu, né? O que sobressai é o efeito capacitivo, né? Mas aqui em paralelo, como é que é? Bem, aí é diferente. Lá você viu o quê? No circuito RLC. Sério? Queimadura de ferro. Né? XXL for maior que XC, ou a reatância indutiva for maior
que é a reatância capacitiva, né? A queda de tensão, onde tiver a maior reatância, vai haver a maior queda de tensão. Então vai prevalecer. Se XL for maior que XC, vai prevalecer o efeito que? Indutivo. Quanto maior a reatância, maior a queda de tensão nela. Aqui a corrente é o contrário, né? A corrente sempre vai procurar o caminho de menor oposição. Não é isso? Então, se a reatância indutiva for maior que a reatância capacitiva, então onde vai circular a maior corrente? Na carga de menor reatância. Não é isso? Na carga é o contrário do circuito RLC. Então vai prevalecer o aspecto onde circula a maior corrente. Se circular a maior corrente indutiva, o circuito é o quê? Indutivo. Se circular a maior corrente capacitiva, vai ser o quê? Evidentemente que o circuito vai ser capacitivo. Lá a gente faz análise pelas correntes, ou pelas tensões, e aqui é pelas correntes. É isso? A carga indutiva e a carga capacitiva, se ela se acumular, vai seguramente resistir. E nesse caso, a gente tem a resistência para em paralelo. Aí, o que a gente vai dizer? Se o circuito é resistivo, capacitivo ou indutivo? Eu acabei de dizer, quem vai determinar são as reatâncias, as cargas reativas. Né? Se XL for maior que XC, então evidentemente a reatância indutiva é maior, circulará a menor corrente. A reatância capacitiva, né, é menor, vai circular a maior corrente. Então quem vai definir vai ser o quê? Né? A corrente. Então eu vou ter aí o quê? Uma corrente capacitiva no sentido. Foi isso que eu mostrei para vocês. Tá? Então o efeito resistivo aqui, ele pode até ocorrer a ressonância, mas não tem problema nenhum. Né? Como nesse circuito aqui nós vamos nos aproximar da ressonância. Né? Porque vocês já vão iniciar de uma situação onde eles já vieram de 3 momentos. Tá? Eles fizeram inclusive com a carga de 180 ohms e lá eles fizeram com a carga de 30 ohms depois de 180, é por isso que já estava aí. Mais alguma pergunta aí? Professor, só uma observação, no caso, utilizando o que o Edson falou. Vamos supor que o circuito entre em ressonância, as cargas capacitivas contrapõem a carga indutiva. Então meu circuito ele vai ter uma característica resistiva. Sabendo que não resistiu à tensão, está favoravelmente em relação à corrente, eu vou ter um melhor fator de potência se aproximando de 1, no caso. Eu vou ter essa característica. Porque aqui no circuito, diferentemente do circuito série, né? Isso aí o que acontece? Quando tu já leva, como a corrente é única, quando tu leva uma carga, o módulo da carga e reativação é igual, só existe uma carga no circuito, né? XL é igual a XC, então só as cargas, em tese, elas se anulam. Só fica a carga resistiva. Então, essa resistência pode não ter capacidade de suportar alta corrente. Então, né? É perigoso a ressonância no circuito série. No paralelo, não. Porque a corrente, ela se divide. Né? Então, se tu joga, aqui eu vou ter uma corrente, aqui eu vou ter outra e vou ter outra. Tu pode ir manipulando as cargas resistivas, o que tu quiser em termos de corrente, se aproximando, mas a corrente sempre vai ser menor na carga resistiva. Então, a ressonância pouco vai influenciar no circuito que paralelo, diferente do sério. Entendeu? Aí cada resistência é 360 ohms, então elas estão em paralelo, o resistor equivalente aí vai ser quanto? 180, não é isso? Né? Bem, então o que acontece? Mais alguma pergunta aí? Hein, dona Patrícia? Dona Stephanie, venha para frente. Janelma, Ana Gabriela aqui na frente, vocês são mais baixinhas. Então nós vamos energizar. Nós vamos jogar uma tensão de 70 volts
e vamos analisar o comportamento aí. Anota, tensão inicial Certo. 70 volts. Bem, nos instrumentos de polaridade relativa, principalmente no varímetro e no vatímetro, viu, Vitor? Se indicar em sentido contrário, nós vamos ter que inverter a polaridade das bobinas de tensão e de corrente. Então, num circuito, normalmente, pode inverter as duas. No circuito, normalmente, a gente inverte o que? A de tensão. Por quê? Eu posso fazer essa operação mesmo no circuito energizado. Para não abrir o circuito. Para não abrir o circuito. Eu posso fazer. Se eu tiver habilidade, eu faço. Tendo cuidado, dependendo do nível de tensão. Já eu não posso fazer com o circuito energizado se for mexer com a bobina de corrente. Por quê? Eu vou matar o circuito. Seria isso aqui. Vai entrar em colapso. Né? Por exemplo, se o vatímetro aqui desse sentido contrário, eu poderia alterar a bobina de corrente, né? Olha, bobina de corrente entra aqui e sai aqui, não é verdade? Tá? Então eu poderia, para alterar, eu faria isso, né? Não, só não vai quebrar o aparelho. Eita. Pronto. Só para me fazer isso, o que eu tive que fazer? Abrir o circuito. Ainda pode. Aí tudo vai, entendeu? Então, a partir O que instrumento. acontece isso, vai ter que também vai enfiar em todos. Exatamente porque o circuito está interrompido. Aí então o mecanismo seria o quê? A bobina de tensão, né? Eu tenho aqui a saída, ó, entrada da bobina de corrente, saída da bobina de corrente. Não é isso? Está faltando aqui o ampliar, né? Precisa alimentar a bobina de tensão. Não é isso? Então o que é que eu faria aqui agora com a bobina de tensão? Em vez de eu mexer com a bobina de corrente, eu mexer com a bobina de tensão. Onde está entrando a tensão? Aqui, né? E saindo aqui, não é verdade? Né? Tá? Então o que é que eu vou fazer? Onde vai entrar a tensão? Olha, vai entrar nesse aqui, olha, vai sair daqui, olha. Tá? Olha aí. Vai sair dessa e vai entrar nessa. Certo? E aqui, olha lá, ela estava entrando aqui e saindo por aqui. Agora ela está fazendo o quê? Ela está entrando por aqui e saindo aqui. Aí eu, fazendo essa operação, eu não marco o circuito para lá. Eu mexo com esse instrumento. Deu para perceber? Então, né, normalmente a gente procede dessa forma, correto? Mas vamos imaginar que esteja tudo certinho. Deu para perceber? Tá? E eu posso fazer na bobina de corrente, né? Vai ser mais difícil. É mais perigoso. Professor, Sim, mais alguma pergunta? no circuito série a gente tem que, para achar a tensão total, a soma é vetorial. Já no caso do circuito paralelo a gente tem uma quebra da corrente, né? A soma continua sendo vetorial para achar a corrente total. Não fizemos lá o exercício. Tá lá. E aí, total? Né? É a raiz de quem? IL menos IC ou IC menos IL. Esse número. Né? IR ao quadrado mais... A soma ao quadrado dessa uma soma vetorial. Não vimos lá Dobra aqui para mim, dobra. na dedução Por favor. das equações? Não, aqui só vai mexer com a tensão. Ou com a corrente. Tá certo aí? Podemos energizar ou não? Podemos. Então vamos lá. Quem vai energizar o circuito dessa vez será a dona Patrícia. Vamos lá. Entrou bacana.